Espírito Santo de Deus, quem ele é? Ele é uma pessoa. A Trindade ela é composta por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na Trindade houve o ministério ou o tempo, como você quiser colocar teologicamente falando, o tempo de cada um da Trindade, que são 3, mas na verdade são um. Deus, né? Se faz trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Houve o tempo de cada um na terra. A gente já houve o tempo de Deus vir à terra. Ele vinha e falava com Adão ali no Éden, ele falou com Moisés e ele falou com os profetas, e isso aconteceu no período da velha aliança. Então, os homens ouviam, com seus ouvidos ouviam, literalmente eles ouviam a voz de Deus. Estavam ali conectados com Deus através do próprio Deus. Algumas pessoas eram escolhidas e aí elas tinham esse contato com o Senhor. Deus não falava com todos, mas escolhia algumas pessoas para se relacionar com a humanidade. E esse período, ele foi o período da Velha Aliança. No Velho Testamento a gente ainda tem o último profeta, que é João Batista. E depois Deus, ele se retira da terra. Ele não vem mais à terra, não comunica-se mais com os homens através dos profetas, mas ele comunica-se com os homens através de Jesus Cristo, seu Filho, quando ele veio e se fez como um de nós. Deus Filho veio à terra e nós nos conectamos com o Pai através de Jesus. Jesus Cristo falava que estava entre nós. Quando os apóstolos, os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai, ele disse: eu estou tanto tempo entre vós. Quer dizer, ele era a figura de Deus na segunda pessoa da Trindade na terra, falando com os homens. E ali ele ensinou muito acerca do Pai, do reino, do amor, da conexão entre o homem e Deus, sobre o agradar a Deus. Ele nos ensinou. Então foi o ministério de Jesus, onde ele ali dos 30 anos, que ele começa o ministério mesmo a partir dos 30 anos, e aos 33 ele vai cumprir a sua missão de morte e ressurreição. Então foi um período curto onde Jesus esteve na terra, e aí não houve profetas. Deus falou através do seu próprio Filho. Ele era a comunicação de Deus com o ser humano. Então foi o ministério de Jesus na terra. Jesus vai para o Pai e diz assim: olha, eu não deixarei vocês sozinhos, eu não deixarei vocês abandonados, eu não deixarei vocês sem ninguém, sem nenhuma cobertura. Eu enviarei outra, é necessário que eu vá para que ele venha. E aí vem ele, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E ele veio em Pentecostes, e ali em Pentecostes teve toda a manifestação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem a manifestação do Espírito Santo com o próprio Espírito Santo. Ele não é um fogo, ele não é uma água, ele não é um vento. Essas são as manifestações dele, mas ele é uma pessoa. E ele esteve presente desde a criação do mundo. Lá na criação do mundo estiveram os 3 presentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis já diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o Espírito Santo esteve presente, se retirou. E aí veio Deus, Filho, e agora em Atos 2, na nova aliança, já Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo desce novamente sobre a terra e ele vem estar conosco. É ele quem está conosco todos os dias. Nós dizemos, eu falo aqui muito poeticamente, que Deus está no meio da igreja, Deus está neste lugar, Deus está conosco, Jesus está aqui, ele vai fazer o milagre. Quando na verdade quem está hoje na terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus só virá à terra novamente para buscar a sua igreja. É conforme está na Bíblia, conforme diz o texto, conforme diz a profecia de Ezequiel, conforme diz a profecia de João, que ele voltará. Ele mesmo diz que ele voltará nos evangelhos para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus retornar à terra, é para buscar a igreja e depois para reinar, julgar, e entra a parte toda de escatologia. Hoje, Deus, onde está Deus? Deus está sentado no trono. Onde está Jesus? À destra de Deus. E o Espírito Santo, ele está lá no céu? Não, o Espírito Santo é aquele que está na terra. É aquele que
fala conosco. Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. É onde a gente sente o amor de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, é Ele quem convence o homem da sua necessidade de Deus e de aceitar Jesus como Filho de Deus e como Salvador e como Redentor. Então hoje o Espírito Santo ele está na terra para nos ajudar. Ele é o nosso auxiliador, ele é uma pessoa. Por muitas vezes as pessoas acham que vem anjos no meio da igreja. Sempre se diz do homem de branco, a gente costuma tem muitos testemunhos das pessoas que veem esse homem de branco e às vezes acham que é Jesus, às vezes acham que é Deus, às vezes acham que é um anjo. E esse homem que sempre é visto é o Espírito Santo de Deus, porque ele está conosco. E ele é uma pessoa, eu digo muito nas minhas pregações, e você pode ter visto, tem até outros vídeos, que eu falo que é normal o ser humano quando a gente diz assim, imagine Deus. A pessoa consegue imaginar Deus. Consegue imaginar Deus como uma figura, né? Um homem grande, talvez os seus cabelos brancos, aquela figura grandiosa no trono, mas a gente consegue visualizar ela num feitio, num biotipo humano. Agora, quando se fala do Espírito Santo, às vezes existe um bloqueio. A gente não consegue visualizar o Espírito Santo na forma que a gente visualiza Deus, que a gente figura Deus, ou na forma que a gente visualiza Jesus e figura Jesus. A gente normalmente, quando fala do Espírito Santo, a gente pensa em uma das manifestações. A gente pensa no vento, a gente pensa na fumaça, mas não é. Assim como Jesus, ele foi chamado de árvore da vida, assim como Jesus foi chamado príncipe da paz, assim como Jesus foi chamado de Deus forte, conselheiro, a gente também faz essas atribuições, né, ao Espírito Santo. Mas Jesus sempre foi Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. E a gente não pode confundir algumas características que a gente coloca sobre a pessoa de Jesus ou do Espírito Santo ao que realmente ele é. Quando eu olho para a Bíblia e eu entendo o seguinte, que no período da Velha Aliança, do Velho Testamento, o Espírito Santo ele estava ali com alguns homens, né? Alguma classe que eu já falei aqui, que eram 5 só que o Espírito Santo interagia, que eram os reis, os sacerdotes, os profetas, os juízes e os nazireus. Somente essas 5 categorias conseguiam ter essa integração com o Espírito Santo. Somente essa categoria. O restante da humanidade não tinha. E aí agora, quando Jesus, da Nova Aliança, ele rasga o véu do templo e ali desce para nós o Espírito Santo, eu olho para a Bíblia e eu vejo naqueles homens que foram inspirados, né, pelo Espírito Santo para escrever lá todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, eu vejo que nós somos tão privilegiados porque hoje ele está disponível a todo aquele que crê. Para quem é o Espírito Santo? Para quem ele foi deixado? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, para todo aquele que quer, para todo aquele que crê. Então, se você talvez nunca tenha tido uma experiência com o Espírito Santo de Deus, eu quero dizer que ele está pronto. Ele está pronto, ele está disponível para todos. Ele está disponível para a igreja, ele está disponível para os filhos, ele está disponível para aquele que crê. E eu quero dizer que para acontecer milagres, para haver cura, para haver profecia, para haver libertação, para ver milagres sobrenaturais, nós precisamos ter essa conexão com o Espírito Santo. Se a igreja, se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, Jesus Cristo ele não pode operar, ele não pode fazer, ele não pode agir. Hoje é extremamente importante 2 ferramentas para que milagres aconteçam. Para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o milagre aconteça. E quando o milagre acontece, nós oramos. E a nossa oração ela tem que ser entendida com 3 partes que são importantíssimas. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, na autoridade do Espírito Santo. Às vezes nós oramos ao Pai, mas esquecemos de pedir em nome de Jesus. Nenhuma oração feita que não for pedida em nome de Jesus, ela não é atendida. Por quê? Porque é o sangue de Cristo que nos justifica. Então toda oração é feita ao Pai
em nome do Filho e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então a gente não consegue alcançar o Pai sem o Filho e sem o Espírito Santo. Por isso que é essa conexão da Trindade. Muitas pessoas, muita gente não vivencia o melhor de Deus, não vivencia milagres de Deus, não vivencia experiências sobrenaturais com Deus, porque ainda não conseguem dar a vazão ao Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Deus só está no controle da situação se o Espírito Santo estiver. Se o Espírito Santo não estiver conosco, Deus não consegue controlar a situação. Então, muitas vezes a gente fala, Deus está no controle. E aí eu quero botar uma interrogação aqui hoje na sua cabeça. Será que Deus está no controle? Porque se nós não temos um relacionamento com o Espírito Santo, Deus não consegue controlar as nossas vidas. Como Deus controla a minha vida, pastora? Como Deus controla? Através do Espírito Santo. Então, é necessário que você, que eu, cada dia nós busquemos mergulhar na presença do Espírito Santo e deixar realmente sermos cheios, como em Atos diz, que foram todos cheios, e como fala a palavra de Deus, que hoje a gente não deve se embriagar com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, realmente, Deus quer, como diz lá no texto de Efésios, que nós, essa geração, seja uma geração cheia do Espírito Santo. Porque se for uma geração cheia do Espírito Santo, será uma geração cheia de avivamento, será uma geração cheia de milagres, será uma geração cheia de cura, será uma geração diferente, será uma geração tratada. Porque não há tratamento de Deus sem o Espírito Santo. Beijos abençoados. Foi muito bom estar com você no primeiro vídeo da série Espírito Santo. Eu conto com você, compartilhe esse vídeo com alguém e esteja conosco no próximo vídeo, em nome de Jesus. Beijos abençoados.